Olá, amigo. No nosso último encontro, nós abordamos acerca da origem do mal lá no céu. Falamos sobre a batalha no céu. E hoje nós vamos abordar a respeito da entrada do mal aqui no nosso planeta. Será um tema muito empolgante e que certamente vai acrescentar muito conhecimento e muita fé. Que Deus nos abençoe e nos dê a direção através da sua palavra. Deus criou este mundo perfeito, assim como Ele criou todas as coisas perfeitas. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez um mundo perfeito, um jardim perfeito, colocou o homem e a mulher perfeitos nesse jardim. Mas ali havia uma árvore estranha, é chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. E você deve estar se perguntando, por que Deus colocaria uma árvore que tem a ver com o mal no meio do jardim? Bem, você deve se lembrar que um anjo reivindicou o mal. Um anjo começou a acusar a Deus de ser injusto. E agora, esse anjo, ele ficou como uma espécie de partido contrário. Ele tem as suas reivindicações. E como Deus criou todos os seres com livre-arbítrio, com livre escolha, capacidade de escolher, Ele também deu livre-arbítrio a Adão e Eva e disse para eles: o mal agora existe, vocês devem evitar o mal. Por isso ele disse: vocês podem comer de todas as árvores que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque esta árvore representa o próprio Satanás. Ela representa as reivindicações de Satanás. E era a única área naquele lugar que ele tinha acesso. Por isso Deus disse: não toquem nesse fruto. Muito bem, nós não sabemos quanto tempo se passou até que Eva se aproximou daquela árvore, mas a verdade é que ela se aproximou. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, está escrito assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora vejam o versículo 4. A serpente, ou seja, o diabo incorporado na serpente, e eu devo lembrar que aqui foi a primeira sessão espírita, de uma certa forma, o diabo então disse algo peremptório, taxativo e diametralmente contra aquilo que Deus havia falado. Verso 4, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mas eu quero chamar a atenção para o que foi que Deus disse. Vamos aqui novamente no versículo 17, Gênesis 2,17, quando Deus estava falando com o homem, ele disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia. Deus disse aqui duas coisas. Ele fez duas afirmações. Ele disse que o homem morreria e disse que morreria no dia em que comesse daquele fruto. E a grande questão é que nós sabemos que Adão, depois que ele foi expulso ainda do paraíso, ele viveu muito. Ele viveu ao todo 930 anos e possivelmente Eva viveu mais ainda. Agora, a grande questão é, aparentemente, quem está falando a verdade aí parece, mas aparentemente, que é a serpente. Que a serpente disse assim: é certo que não morrereis. Porque Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não parece que a serpente, ou seja, Satanás, estava querendo colocar Deus numa grande dificuldade. E eu vou dizer por quê. A dificuldade é, segundo a palavra de Deus, Ele é justo. Deus é justo. Deus é justo. Veja, aqui em Deuteronômio 32, versículo 4, está escrito
que Deus é justo. E em Romanos 6,23 está escrito: o salário do pecado é a morte. Se Deus é justo e o salário do pecado é a morte, então o homem, uma vez que violou a lei de Deus, uma vez que desatendeu a Deus, ele deveria morrer. Deveria morrer. E aí Satanás poderia dizer: está vendo? Ele é mesmo austero, ele é mesmo exigente, exator, do jeito que eu disse. Então veja que dificuldade. Por outro lado, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, como também no Salmo 136, está escrito que Deus é misericordioso. Bem, Lúcifer deve ter pensado assim: para ser justo, Deus deve matar o homem, porque ele se tornou pecador. Mas como ele é misericordioso, ele terá que desculpar o homem. Então nós vamos aqui, nós observamos que nós estamos nos deparando com uma série de dificuldades. Adão não morreu naquele dia, e agora Deus vai carregar um dos estigmas. Ou ele teria que desculpar o pecado, ou ele teria então que matar o homem. E como é que nós vamos encontrar a solução para esse problema? Onde está a solução para o problema? Bem, se você tomar a sua Bíblia, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, você vai começar a compreender a resposta. Vejam. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui então está a resposta. Eu vou fazer uma pergunta para você, que está participando conosco nesse estudo. Da onde Deus tirou as peles para fazer roupas para Adão e Eva? Certamente tirou de um animal. E eu posso adiantar que foi um cordeiro. Então, como foi que isso aconteceu? Nós vamos observar que através desta circunstância da morte desse cordeiro, porque para tirar a pele do cordeiro, o cordeiro teve que morrer. Através deste cordeiro, da morte deste cordeiro, nós vamos compreender muitas coisas. Inclusive, nós vamos ter as respostas para essas questões que nós acabamos de abordar. O primeiro ponto é: eu fico imaginando, eu estou aqui apenas na minha imaginação, mas eu acredito que não deve ter sido muito diferente disso. Deus chamou Adão e sua mulher, e ele disse assim: Adão, pegue um cordeirinho do rebanho. E você imagina, os cordeiros são animais muito cândidos, eles são muito bonitos, são muito lindos, e eles são humildes. E eu imagino Adão no Jardim do Éden, nunca tinha acontecido morte. Os cordeiros eram muito mais lindos do que hoje, aquele cordeiro branquinho, maravilhoso, lindo. E então Deus diz para Adão: Adão, afie um cutelo, uma faca. Deixe essa faca bem afiada. E agora você vai pegar esse animalzinho, um animalzinho bonito, um animalzinho maravilhoso, e você vai então cortar ou a jugular ou a carótida, você vai cortar o pescoço do animal e vai deixar o sangue desse animal esvair, correr. E Adão deve ter ficado muito assustado: mas Senhor, mas o que é isso? Ele disse: isso é a morte, Adão. É a morte da qual eu havia lhe falado. E eu posso imaginar aquela cena, Adão cortando o animal, o sangue jorrando, ele manchando as suas mãos com sangue. Você sabe que o cordeiro, quando ele está morrendo, ele não grita, mas ele chora, ele fica chorando. Eu imagino o cordeiro chorando, e eu imagino Adão e Eva, ambos chorando, porque foi algo terrível. Para nós é muito fácil ver animais morrendo, e até pessoas morrendo, mas ver pela primeira vez num ambiente onde não havia morte foi uma coisa terrível. Assim, quando Adão e Eva estavam vendo o sangue daquele animalzinho correndo, eu imagino eles chorando. E eu digo mais, eu imagino que Jesus Cristo ali naquele momento, ele também estava chorando. E ele disse assim: sabe, vocês não vão morrer hoje, porque esse cordeiro morre no lugar de vocês. E se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, está escrito assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra,
aqueles cujos nomes não foram escritos no livro. Agora eu quero que você preste atenção na segunda parte. No livro da vida do Cordeiro, Cordeiro com C maiúsculo, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aquele Cordeiro era uma representação tipológica de Jesus Cristo. Ele disse a Adão, você não morre hoje, porque eu virei para morrer no seu lugar e de todos aqueles que receberem o meu plano de redenção, o meu plano de salvação. Por isso você não vai morrer. Portanto, Deus não matou Adão, ele não foi exator. E ele também não desculpou Adão, porque isso seria desculpar o pecado, e é uma coisa estranha para Deus. Deus não fez nenhuma coisa e nem outra, ele fez aquilo que Lúcifer não esperava, o antigo Lúcifer. Deus perdoou, ele perdoou as expensas do seu próprio sangue. Jesus viria para derramar o sangue e resgatar não somente Adão e Eva, mas toda a humanidade, através do seu sacrifício expiatório feito na cruz do Calvário. É por isso, querido, que nós devemos abraçar o oferecimento da graça em Jesus Cristo. Que Ele abençoe a você e a sua família, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.